Fala pessoal, beleza? Professor Tiago na área, estou aqui para fazer o gabarito extraoficial para a prova da EAR, né, que aconteceu em 2020, para quem vai estudar lá na EAR 2021, né, a primeira prova do ano. Essa prova, como está definido, ela é DCT 65, e eu separei ela por assuntos conforme o edital. Ao invés de a gente seguir as questões normalmente, eu vou segui-las por assunto conforme o edital da EAR. E ao final desse vídeo, né, eu vou estar dando para você uma estatística de matérias que foram mais cobradas nessa prova, que possivelmente é a média de todas as provas já aplicadas nos últimos 5 anos pela EAR, ok? Então temos o seguinte: se x é igual a 2/3, é a raiz da função dada por f de x igual a mx mais 2, sendo m real, então a lei que define f é, ele dá as alternativas. Primeiro, se x é raiz 2/3, temos que f de x é igual a 0 para ser raiz. Então eu vou ter o quê? M vezes o x, que é 2/3, mais 2 igual a 0. Logo, m vezes 2/3 é igual a menos 2, passa negativo, né? Aí o que a gente faz? 2m, certo? Que aqui é a multiplicação, e o 3 passa multiplicando, que é igual a menos 6. m é igual a menos 6 sobre 2. Então, m vai ser igual a menos 3. Assim, dado dessa forma, esse m aqui vai valer menos 3. Então, f de x igual a menos 3x mais 2, que a gente vai ter nesse caso, letra C dessa questão, ok? A função f de reais positivos menos o zero em reais, definida por f de x igual a log de x na base a, com 0 menor que a, diferente de 1, é tal que f de 2 é igual a 1. O valor de f de 1024 e 64 é igual a, primeiro de tudo, aqui você vai ter, na verdade, 2 elevado a 10 e aqui 2 elevado a 6. Tá certo? Bom, se ele falou que a f de 2 é igual a 1, dentro dessa função que nós estamos aqui determinando, né, pela questão, a gente vai ter o quê? F de 2, que é igual a 1, certo? Onde o x vai valer de 2, então log de 2 na base a é igual a 1. Então 2 é igual a elevado a 1, então, nesse caso, como aqui também é 1, as bases são iguais, então esse a vale 2. Logo você tem o quê? Para a função de 1024, né, você tem 1024 aqui, você vai ter o quê? Log de x. Quem é x? 2 elevado a 10. Na base 2. Esse cara passa para cá multiplicando, vai ficar 10 que multiplica log de 2 na base 2. Aqui vai ser 1 e 10 vezes 1 é 10. Então, o log de 1024 é 10. Nessa da f de 64, você vai ter o quê? Log de 2 elevado a sexta na base 2. Esse 6 vem para frente, multiplicando com o logaritmo. 6 que multiplica log de 2 na base 2. Aqui vai ser 1. 6 vezes 1, 6. Ele quer saber a diferença dessas duas funções em relação à função de 1024 e do 64. 10 menos 6, 4. E assim achamos a alternativa D dessa questão. Não esquece de estar se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. Também dando aquele like, já vem com voadora de like, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Deixa seu comentário aí na descrição do vídeo, que vai ser excelente para que a gente possa estar crescendo. E se você puder também, compartilha este vídeo nas suas redes sociais, convidando seus amigos, tá certo? Seja a função real f de x mais 4, CH, é uma função polinomial de primeiro grau que passa pelos pontos 0 e f de 0 e 3 e f de menos 4, então o coeficiente angular de h é... Bom, primeiro, vou calcular f de 0.
dentro dessa função. Vai ficar 0 mais 4, que aqui seria o x, que é igual a 4. A f de menos 4, no lugar do x, bota menos 4, mais 4, que a gente vai achar 0. Então, na verdade, desse ponto aqui, da f de 0, a gente tem 4. E desse f de menos 4, a gente tem 0. Para achar o coeficiente angular que eu vou chamar de A, a gente faz y2 menos y1, x2 menos x1. Logo, o A vai ser igual a y2, 0 menos 4. x2, 3 menos 0. Então, 3 menos 0. E aí a gente vai ter menos 4 terços, que só pode ser a alternativa A dessa questão. E não perde o foco, guerreiro e guerreira do meu Brasil, e vem comigo. Temos ainda menos 2x, né, pela relação do módulo, mais 6, menor ou igual a 4. Então, você vai ter, nesse caso, 2x menos 6 menor ou igual a 4, 2x menor ou igual a 4 mais 6, que é 10, e 10 dividido por 2, x é menor ou igual a 5. Isso quer dizer que o intervalo está entre 1, fechado, né, porque é maior ou igual, e 5, fechado. Então, temos aqui 5 elementos ou 5 números reais, né, como ele falou. Então, nesse caso, alternativa C dessa questão. Bora falar agora de geometria plana dentro dessa prova. A gente tem o seguinte, a diferença entre as medidas do ângulo de um ângulo interno do dodecágono regular, essa palavra é importante, e de um ângulo interno do octógono regular é. Então, primeiro vamos falar do n igual a 12, que é o dodecágono. A gente tem AI, que é igual, seria n menos 2 vezes 180 graus sobre n. Então, AI vai ser n, 12 menos 2 vezes 180 dividido por 12. Dá para simplificar por 12 aqui, 12, e por 12 aqui. A gente tem AI igual a 10, que multiplica 15, certo? E aí a gente tem 150 graus. Em relação a n igual a 8, a gente tem aí, né, com a mesma relação, 8 menos 2 vezes 180 graus dividido por 8. 8 menos 2, 6 vezes 180 dividido por 8. A gente simplifica por 2 aqui, vai ser 3, e aqui vai ser 4. Agora, simplifica o 180 por 4. A gente vai ter 45. Então, você tem 45 que multiplica 3, que é 135. E a diferença entre os dois, a gente vai achar, nesse caso, 15 graus, que é a alternativa A dessa questão. Não perde o foco e vem comigo. Uma circunferência de 5 centímetros de raio possui duas cordas AB e BC, ambas com seus valores. Se AB é perpendicular, isso aqui é importante, a BC, então x é igual a gente tem uma circunferência, considera que eu estou desenhando uma circunferência, temos uma corda, eu vou chamá-la de CB. Temos uma outra corda, que eu vou chamar de AB. E temos aqui, ó, como ele mencionou, o raio ele passa pelo centro, por isso, se não passasse pelo centro, não mencionava raio. Então, aqui é 5, então tudo vale 10. AB vale 6, ele quer saber BC, que é x. Cara, pode colocar Pitágoras, porque é perpendicular, né? O lado AB em relação a BC. Ou pode pensar o seguinte, triângulo pitagórico, 2 vezes 5, 3 vezes 2. Então, aqui vai ser 4 vezes 2, pelo triângulo 3, 4, 5. Então, só pode ser 8. E, nesse caso, a gente vai ter a alternativa A dessa questão, tá certo? Não perde o foco. Vem comigo, guerreiro e guerreira do meu Brasil. Na figura ABCD,
é um paralelogramo, então o valor de x é... Bom, lembrando que eu peguei essa prova de um aluno, até esse momento que estou gravando, ela não está disponível no site, então esse alfa aqui não existe. Mas o que acontece? Esse alfa, a gente tem no paralelogramo, além desses lados iguais e esse igual a esse ângulo igual a esse e esse igual a esse. E alfa mais beta, 180 graus, ok? E aí o que acontece? Eu colocando esse alfa aqui e esse alfa aqui, eu consigo determinar dois triângulos retângulos. Primeiro a gente tem o triângulo DE, e você tem A sendo alfa aqui, né? Onde aqui vale 10 e aqui vale 8. E um outro triângulo, né? Pelo ângulo dado, a gente tem o alfa sendo desse lado, a gente vai ter C, D, F, ou seja, esse triângulo com esse aqui, porque eu quero descobrir o x. Já mata a questão nesse sentido, porque você vai ver o x ali para você poder encontrar. Aqui é x, tá certo? E aqui é 25. Aí é só fazer semelhança, né? 10 está para 8, assim como 25 está para x. Dá para simplificar por 5 esses dois lados por causa do sinal de igual. E não tem sinal de mais nem aqui nem daqui, mais ou menos, né? Aqui vai dar por 5, 2 e aqui 5. E aí a gente vai ter o quê? 2 vezes x, 2x, que é igual a 8 vezes 5. 8 vezes 5 é quanto? Exatamente 40. 40 que divide por 2 vai dar 20. Então esse x vale, letra B, 20. Tá certo? Questão fácil, é só ter visualização, enxergar triangulinhos. Sempre procura o triângulo, porque é o triângulo que tira você desse problema, ok? E não perde o foco, vem comigo. Os pontos O e P são os centros de duas circunferências que possuem raios medindo, respectivamente, 8, imagino que seja esse, e 3, imagino que seja esse. Nossa, que 3 bonito. Conforme a figura, se OP, você tem de O... Cara, como é que eu vou fazer uma linha reta aqui? Vou tentar fazer uma linha reta. Aqui, ó. Linha reta. Ai, pai, me ajuda, porque desenha no computador. Imagina que essa linha OP está reta, ok? 5 raiz de 37, eu não consigo fazer aqui. Aí ele fala, se AB é tangente a essas circunferências, então AB, ok. Primeiro de tudo, ele disse que aqui é tangente. Aqui também é, certo? Então você observa que tem basicamente um trapézio desse jeito aqui, ó. Para você poder entender. A gente tem, nesse caso, AO e a gente tem B e P. BP é 3, AO é 8, porque é o raio, ó, daqui. 8 aqui, 3. Esse lado aqui vale 5 raiz de 37. E ele quer saber isso aqui, ó, que eu vou chamar de x. Aí você faz aqui, ó, espertamente, né? Aqui você tem x. De A, ó, é 8. Tira esse 3, sobra quanto? 5, né? Então a gente vai ter um triângulo. Olha o triângulo aí. O triângulo é a salvação de todo o problema. Você tem x aqui, você tem 5 aqui e 5 raiz de 37. Vai meter um π ali, certo? Um Pitágoras. Vai ficar 5 raiz de 37 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 5 raiz de 37 ao quadrado é 925. Aqui é 25 e aqui é x ao quadrado. 925, esse 25 passa negativo, né? Então, 925 menos 25, x ao quadrado igual a 900. Então, x vai ser igual a raiz de 900. A gente tem que 20 vezes 20 é 400. 25 vezes 25, 625. Então, vamos pensar no número maior. 30
número redondo, né, para a gente poder conseguir calcular de cabeça. 30 vezes 30 é quanto? Exatamente, 900. Então a gente tem x igual a 30, né, na verdade, que vai ser a alternativa C dessa questão. Questão tranquila, só basta ter visualização e consegue resolver de boas. Partiu! Ele fala o seguinte: uma folha de papel quadrado passa por 4 etapas de corte. Vamos lá. Vamos separar aqui. Primeira etapa, a folha é dividida em 4 quadrados iguais. Então, 4. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, ele fala dividindo cada quadrado resultante da primeira etapa em 4 quadrados iguais. Então, você vai ter aqui, ó, cortando, aí corta esse aqui, corta esse aqui, corta o de baixo, corta esse aqui também. Então, você tinha aqui, nesse caso, 2, certo? Agora, você tem 1, 2, 3, 4, 4 aqui, ó. Já tem aqui uma sincronia, né? E aí ele fala que, na terceira etapa, dividiu o resultante de novo em 4 quadrados. Então, a gente vai dobrar essa terceira etapa. Aqui vai ser 8. E na última ele dobra de novo, olha lá. Ele fala o seguinte: dividindo cada quadrado resultante da terceira etapa, essa aqui, em 4 iguais. Então a gente vai dobrar o 8, vai ser 16. Porque ao cortar em quadradinhos menores, você dobra o espaço que se tem em cada situação. Então por isso que o último vai ser 16. E aí ele fala assim: após a quarta etapa, tem-se... Cara, veja bem, eu quero saber quantos quadradinhos tem aqui dentro. A gente está tratando de área. Aqui também é 16, conforme você pode observar em cada exemplo dado. Então você vai ter 16 vezes 16, que vai ser 256, e só pode ser, neste caso, a alternativa D dessa questão. Guerreiro e guerreiro do meu Brasil, não perde o foco, não desanima, vamos junto! Bora falar agora de trigonometria, questão que parece difícil, mas não é tão difícil quanto parece. Lembrando que a gente tem, considerando as retas RS da figura, o valor de A. Ele quer saber se A aqui, certo? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que ele está num gráfico, né, um plano cartesiano XY. E aí, veja bem, se a gente pensar um cadinho só, um cadinho, não precisa ser muito não, viu? É um cadinho só. A gente tem o triângulo aqui, ó, tá vendo? Esse triângulo desse ponto a esse, passando por esse, né? Digamos assim, aqui vai valer 60 graus. Então já temos um triângulo. Por que 60 graus, professor? Aqui é 90 graus, correto? E temos um outro triângulo, que é aqui, ó, no eixo, né? Que é perpendicular sempre. Que você tem o ponto que é 6, aí vem até aqui embaixo, vai até esse Azinho aqui e sobe de novo. Então a gente vai ter um triângulo aqui. Um triângulo retângulo, onde aqui é 60 graus. Se aqui é o ponto do eixo das ordenadas e abscissa, lembrando que ordenada é y, abscissa é x, desse ponto até aqui vale A, ok? Porque se eu fizer A menos 0 vai ser A na resposta, ok? Desse ponto 0 aqui, se eu fizer 6 menos 0 vai ser 6. E aí a gente já tem uma situação, tangente de 60 graus, que é igual ao oposto 6 adjacente o A. E aí eu vou fazer aqui em cima, você vai ter raiz de 3, que é igual a 6 sobre A. Coloca 1 escondido aqui e multiplica cruzado. A raiz de 3 é igual a 6. Então A é igual a 6 raiz de 3, que multiplica a raiz de 3. Então A vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre 3. Divide essa bodega, 6 por 3. Então A vai ser 2 raiz de 3, tranquilamente. Alternativa C dessa questão. Molezinho, tranquilinho, perde o foco e vem comigo. O ângulo cuja medida é igual a 37π radiano pertence ao nananã quadrante. Eita ferro! Primeiro de tudo, esse π radiano vale 180 graus, que dividido por 4 dá 45.
Então a gente tem, na verdade, 37 vezes 45, que a gente vai encontrar 1.665 graus. Como você tem o quadrante, ou melhor, o círculo trigonométrico, né? Você tem uma circunferência de 360 graus, que ao dividir 1.665 por 360, você tem 4 voltas parando no ângulo 225 graus. 225 graus só pode ser terceiro quadrante, né? Por quê? 0 grau, 90, 180, 270, 360, ok? Então, terceiro quadrante, alternativa C dessa questão, molezinho, tranquilinho, não perde o foco e vem comigo, guerreiro, pelo amor de Deus. Considerando a figura em que seno de 75 é a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, calcula-se que A é igual a 5 multiplicado por alguém. Ó, tá cruzado o ângulo seno, no caso, lei dos senos, né? Você vai ter 5 raiz de 6 sobre seno de 60 graus igual a o A, né? Sobre o seno de 75 graus. 5 raiz de 6, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. A igual seno de 75, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Se você pegar esse 5 raiz de 6 e multiplicar pelo inverso de raiz de 3 sobre 2, que é a regra de divisão de fração, né? Divisão, a gente vai ter isso aqui, ó, 2 multiplicando e o 4 multiplicando lá em cima. Então a gente tem 2 vezes o raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3, né? Porque multiplica os números que estão dentro. Então você vai ter raiz de 2, raiz de 3 sobre raiz de 3 igual a 4A sobre... Coloco o raiz de 2 em evidência, raiz de 2, 1 mais raiz de 3. Eu só fatorei isso aqui, ok? Porque se eu fizesse de novo, ficaria raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Ó, já mata aqui, ó, já cancela. E aqui também dá para simplificar por 2. Aqui fica 2 e aqui também vai ficar 1, porque eu tenho que pegar de ambos os lados para fazer essa simplificação que vai encurtar o meu trabalho. Logo, a gente tem raiz de 2 sobre 1, que é igual a 2A sobre raiz de 2, 1 mais raiz de 3. Ó, cruzou, você vai ter o quê? 2A, que é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2, 1 mais raiz de 3. Aí você vai cancelar essa situação, certo? E eu não posso esquecer que aqui tinha 5, né? Olha o 5 que eu já ia comendo 5. Você vai ter, na verdade, 2, aqui vai ser 10. Pronto. E aí a gente cancela aqui, vai ser 5. Então, A é igual a 5 ou 1 mais raiz de 3. Então, se já tem o 5 aqui, quem fica aqui lá dentro? 1 mais raiz de 3, né? Que vai ser a alternativa B dessa questão. Se seno de A mais B é igual a menos 1/2 e cosseno de A menos B é igual a menos raiz de 3 sobre 2, então o valor de seno de A cosseno de A somado vezes seno de B cosseno de B somado é... Primeiro vamos distribuir, né? Fazer distributiva. Seno de A vezes seno de B, seno A, seno B. Seno de A vezes cosseno de B, mais seno A, cosseno B. Distribui, mais cosseno A, seno B, mais distribui. Minha letra hoje está horrível. Cosseno A, cosseno B. Então, cosseno... estou cossendo alguma coisa, cosseno B. Vamos organizar, né? Para ser seno A mais B e cosseno A menos B, a gente tem o quê? A gente tem seno A, cosseno B, somado com seno B, cosseno A. Ou seja, esse cara e esse cara aqui.
Não, minto, é o outro cara. A gente tem esse aqui. Beleza? E aí sobra, vou colocar em parêntese, mais o que está restante, né? Que é o cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Observa que você tem aqui sendo menos 1/2, somado com menos raiz de 3 sobre 2, conforme enunciado. Logo, você vai ter o quê? Menos 1/2, menos raiz de 3 sobre 2, que vai ser mesmo menos 1 mais raiz de 3 sobre 2, porque eu peguei esse sinal negativo e coloquei de fora. E aí eu tenho que mudar aqui, porque se eu voltasse novamente para esse lado, menos com mais menos, né? Então eu tenho menos, que é 1 mais raiz de 3 sobre 2, que vai ser a alternativa D. Dessa questão, guerreiro e guerreiro do meu Brasil, não perde o foco, pelo amor de Deus. A figura representa a parte móvel de um catavento, são 4 hélices triangulares planas. Se o material utilizado para a confecção dessas hélices custa R$300 o metro quadrado, e considerando raiz de 2 1,4, o custo dessas peças em reais foi de... Cara, olha, 1 e 45. O que a gente pode fazer para achar a área? A gente faz isso aqui, ó. Área A vezes B vezes seno de alfa vezes 1/2. Certo? Então eu vou ter o quê? 1 vezes 1 vezes o seno de 45 graus vezes 1/2. Tá certo? Dentro dessa questão dada. E aí, o que a gente vai ter nessa situação? A gente vai ter que a área vai ser seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vai ficar raiz de 2 sobre 4. Sendo que são 4 cataventos, então eu pego e multiplico isso aqui por 4. Certo? 4 aqui. Cancela e a resposta é raiz de 2, correto? Beleza. E aí o que acontece? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. O que a gente vai fazer? 300 vezes 1,4. Para eu não trabalhar com vírgula, vou usar esses dois zeros, vão dar com a vírgula 2 vezes aqui. Vai ficar 3 que multiplica 140. E a gente vai achar, nesse caso, 420. Alternativa C dessa questão. Vamos embora, perde o foco não. Se y é igual a seno ao quadrado θ mais seno de 2θ mais cosseno ao quadrado θ, e seno θ mais cosseno θ é igual a raiz de 3, então y é igual a... Aí você pensa, 2θ, então aqui você vai ter um bagulho de quadrado perfeito. Mas esse seno de 2θ é, na verdade, se você fizer θ mais θ pelo seno de θ mais θ, nesse caso, né? A soma do arco, você vai ter 2 seno de θ cosseno de θ. Aí sim a gente tem um quadrado perfeito. Que quadrado? Seno de θ mais cosseno de θ ao quadrado. Que ele falou que vale quanto? Raiz de 3. Então, raiz de 3 ao quadrado. Teoricamente, né, vulgarmente, você cancela aqui a raiz e sobra 3. Alternativa D. Tranquilão, molezão, perde o foco, vambora, guerreiro do meu Brasil, guerreira. Agora falando de álgebra 2. Agora falando de álgebra 2 em relação a esse concurso, a gente tem a seguinte questão. Em um grupo de jovens, 25 praticam futebol, 20 praticam vôlei e 5 praticam os dois, vôlei e futebol. 10 não praticam nenhum de esporte, aquela galera que fica jogando game. Ao selecionar aleatoriamente um jovem desse grupo, a probabilidade dele praticar apenas futebol, apenas, essa palavra aqui é muito importante, é diagrama de Venn que tem. A gente tem o seguinte, ó, 5 praticam ambos. Se você tem para futebol 25, aqui vai ser 20. Se você tem para vôlei, 20, aqui vai ser 15, que vai ser a galera do vôlei. E quem não pratica porcaria nenhuma é 10.
Se a gente somar 20 mais 5 mais 15 mais 10, a gente vai achar um total de pessoas 40, né? O de universo. E aí ele quer saber somente futebol. São 20 pessoas. Então 20, 40. Divide 20 e divide 20. A gente tem 1 embaixo 2, que vai ser 0,5, né? Alternativa B, porque 1 dividido por 2 é 5. Tranquilo, né? Molezinho. Vambora, partiu? Questão 62, o sistema quanto à solução é classificada como... Então vamos lá, primeiro, multiplica aqui, ó, para cancelar esse 2, multiplica por menos 2 e soma embaixo. Depois, multiplica por menos 3 para cancelar esse 3 e soma aqui embaixo. Repetindo, a gente tem x menos 2y mais z igual a 2. Menos 2 vezes x, menos 2x com mais x fica 0. Menos 2 com menos 2 vai ficar mais 4, mais 3 vai ficar 7y. Certo? Vai ficar 7y nesse caso. Menos 2 vezes z, menos 2z. Com mais z fica menos z igual. Menos 2 com 2, menos 4, soma com 5 positivo, vai ficar menos 1. Ok. Menos 3 vezes x, menos 3x, soma com esse 3x positivo. Zerou. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Com menos 6 vai ficar 0y. Babou. Menos 3 vezes z, menos 3z. Com mais 3z embaixo vai ficar mais 0z. Igual. Menos 3 vezes 2, menos 6. Somado com 9 vai ficar, nesse caso, 3. Aí você tem aqui uma questão impossível, né? Então, na verdade, vai ser a alternativa A dessa questão. Não precisa nem continuar o cálculo, já morre aí mesmo, tá certo? Perde o foco não, guerreiro, vamos embora. Sejam as matrizes A transposta, B transposta, se A mais B não transpostas, x mais y, não é? Primeiro de tudo, a gente tem aqui, ó, A e B. A gente precisa voltar que ela seja normal, né? No caso A, que no caso aqui é transposta. A gente tem que A normal é M vezes N. E a transposta de A vai ser N vezes M. Lembrando que esse A é um A que eu estou generalizando, poderia ser B, C, D, o que for. Então, observa, de A transposta, a gente tem A11, A21. Aqui vai ser A12 e aqui vai ser A22. Como você inverte linha coluna, você vai ter o que nesse caso? Você vai ter o 2 no mesmo lugar, sendo A. Você vai ter agora esse cara aqui, que é 21, vai virar 12, né? Então vai ser x mais 1 aqui. Depois você vai precisar do de baixo, que seria A21. Então quem é A12 vira A21, né? Porque a gente está voltando à matriz normal. E agora você tinha o A22, permanece no mesmo lugar. Pronto, já achei o A. Agora o B, a gente vai no mesmo segmento. Aqui é A11, A12, A21 e A22. O A11 permanece, assim como o A22. Quem vai subir? Aqui vira A12, né? Meio que eu inverti, né, essa situação. E aqui vai ser 2y menos 3. Então veja bem, já formamos o A mais B. Ele fala que vale 3, 2, 5 e 4, certo? Então aqui, ó, x somado com menos 3 vai ser igual a 2. Ué.
E aí temos x mais 1 mais menos 3 igual a 2. Então, x menos 3 igual a 2, x é igual a 5, porque ele passa positivo e soma com 2. Achei o 5. E o y? A gente vai ter o quê? 4 que soma 2y, 4 que soma 2y menos 3, certo? Vai gerar 5. E aí, o que a gente faz? 4 menos 3, 2y mais 1 igual a 5, passa negativo. 2y, 5 menos 1, 4. Então, 4 dividido por 2, y igual a 2. Ele quer saber x mais y, soma esse bagulhete aqui. Você vai achar 7 dentro dessa questão. Questão tranquila e calma, perde o foco. Não, vambora, guerreiro. E guerreiro do meu Brasil, vambora, perde o foco não, hein? Falando agora de estatísticas, a gente tem o seguinte. Do conjunto de dados ordenados 3, 5, 7, 10, x, 14, y e 26, sabe-se que a média e o valor mediano são iguais a 12. Assim, x mais y. Ok, vamos lá. 3 mais 5 mais 7 mais 10 mais x mais y mais 26. Como ele está falando de média, né? A gente vai dividir aqui, são no total 8 números, e ele disse que é igual a 12. Ok? E aí, somando 3 mais 5 mais 7 mais 10 mais 26, a gente vai achar 65 mais x mais y, que é igual a 8 que multiplica 12, a gente vai ter, nesse caso, 96. 96 vai passar o 65 para o outro lado, então x mais y é igual a 96 menos 65. X mais y é igual a 31. Alternativa C dessa questão, não entendi nada, porque ele falou médio e mediano. Ah, porque você podia fazer pela mediana também, enfim. E aí você consegue achar o resultado tranquilamente. Tá certo? É uma questão que eles queriam que você perdesse tempo calculando. Vamos embora. O gráfico representa em milhares de toneladas a produção do estado de São Paulo de um determinado produto agrícola. Entre os anos de 2012 e 2016, analisando o gráfico, observa-se que a produção, letra A, aumenta em 10% de 2012 a 2013. Então, de 12 a 13, 10%. 12 foi 80 e 13 foi 84. Então, 84 menos 80. É claro que dá para fazer de cabeça. Você tem 4 ali. Se você quiser a porcentagem, divide por 2012, né? Nesse caso, o valor. Então, vai ficar isso aqui, ó. E aí dá para a gente colocar em fator de porcentagem. Divide aqui por 4, aqui por 4. 1, 20. Multiplica por 5 e por 5. Aqui vai dar 5, 100. Então, 5%, né? E na letra B, a gente vai ter o quê? De 2016, foi de 5% maior que 2012. Deixa eu ver. 84 e 80. Sim, já fiz inclusive a conta. Alternativa B dessa questão. Se você quisesse provar as outras, bastava fazer o cálculo seguidamente. Em um prisma hexagonal regular, legal, hexágono regular, de 4 raiz de 3 de altura, a aresta da base média 4, as bases desse sólido foram pintadas, as bases, pintadas de branco, e 4 faces laterais pintadas de preto. Se SB e SP são as medidas das áreas pintadas de branco e preto, respectivamente, então SP menos SB é centímetros quadrados. Bom, se a gente está lidando com um prisma de base hexagonal regular, o regular é importante porque existe hexágono que não é regular, ok? Ele fala que a altura é 4 raiz de 3 e a aresta da base vale 4. E que 4 arestas laterais foram pintadas, são triângulos retângulos. Então a gente tem o quê? Base vezes altura, que vai ser 16
Como ele multiplicou, ele no caso só fez 4 carinhas desse aí, a gente vai ter 64 raiz de 3. Isso aqui são as arestas laterais, o tal do S preto, né? Isso, laterais é SP. Ele fala que as bases foram pintadas de branco. Então, a gente tem o quê? Que a área do hexágono é 6² raiz de 3 sobre 4. Eu gosto de pensar assim, porque um hexágono regular é formado por triângulos equiláteros. Então, você vai ter 6 que multiplica a aresta, que é 4² raiz de 3 sobre 4. Então, essa é igual a 6 que multiplica 16, raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4, 4. Então, 6 vezes 4, raiz de 3. Que você vai achar nesse caso 6 vezes 4, que é 24, raiz de 3. Como a base são 2, então multiplica por 2. A gente vai achar 48 raiz de 3, sendo o SB. Ele quer saber a diferença desse 64 com 48. Ficou bem óbvio, né? Você vai ter 16 em relação à diferença, porque o raiz de 3 é o mesmo, 64 menos 48, 16, que é a alternativa B dessa questão que a gente começou falando de geometria espacial agora conforme o edital da prova. Um poliedro convexo de 32 de aresta, tem apenas 8 faces triangulares e x faces quadrangulares. Dessa forma, o valor de x é... Bom, ele tem 32 arestas, certo? E ele tem 8 faces triangulares e x faces quadrangulares, dividido por 2, que vai ser igual ao número de arestas, 32. Logo, o que a gente vai ter? A gente vai ter, nesse caso, 8 vezes 3 e x vezes 4. Como tem um sinal de mais, a gente pode simplificar por 2 aqui e aqui. A gente precisa usar 2 números quando tem o sinal de mais, para a simplificação. 8 por 2, 4. E 4 por 2, 2. Então, 4 vezes 3, 12, mais 2x igual a 32. Então, 2x é igual a 32 menos 12. Logo, 2x é igual a 32 menos 12 vai dar 20. E 20 dividido por 2 dá 10. Então, alternativa B dessa questão. Falando agora de álgebra 3, a gente tem o seguinte. O número complexo z, 2 mais 3i, é uma raiz do polinômio px. Ele dá o polinômio, né? Sendo assim, é correto afirmar que px possui outras 2 raízes não reais, apenas uma raiz não é real, 2 raízes reais ou raiz real. Bom, primeiro, deixa eu testar. Eu sempre uso 1 no lugar do x para ver se o 1 é raiz. Então, se eu tiver P de 1, vai ser o quê? 1 ao cubo menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 17 vezes 1 menos 13. 1 menos 5, mais 17 menos 13. Aqui vai dar 0, né? Dentro desse cálculo que a gente tem aqui. Já temos aí uma situação que a gente vê que é 0. Então, 1 é raiz. Se 1 é raiz, e uma raiz também é 2 mais 3i, e a outra é 2 menos 3i, porque se eu tenho uma positiva no polinômio, eu tenho uma negativa, normalmente. Então, você tem o quê? Que uma raiz é real, certo? Aí já forma as 3 raízes, por isso que temos x ao cubo ali como resposta, tá certo? Questão de geometria analítica única da prova, a gente tem os pontos A, B, C são vértices de um triângulo. Os pontos D e E são pontos médios, respectivamente de BC e AC. E o ponto G é a interseção de AD e BE. Assim, as coordenadas G são... Então, a gente tem um triângulo que é A, 2 e 2, B, 5 e 6, e C, 8 e 1.
E aí temos o quê? BE, né, que o ponto E é um médio, certo? Que eu vou descobrir qual é o valor. Você tem também, nesse caso, AD, sendo D o ponto médio de DC, que eu vou descobrir. E aí você pode aqui meter um migué e chamar esse cara aqui de F, porque o encontro das medianas é o baricentro. Então, olha, beleza, né? Dentro dessa situação. Primeiro vamos encontrar o ponto E. O ponto E vai ser o quê? 2 mais 8 dividido por 2. Depois 2 mais 1 dividido por 2. Então, E vai ser 8 mais 2, 10 dividido por 2, 5. E 2 mais 1, 3 meios. Já temos aqui, ó, aqui é 5 e aqui é 3 meios. O ponto D vai ser o quê? O B com C, né? Então, D vai ser 5 mais 8 dividido por 2. Depois, 6 mais 1 dividido por 2. Então, a gente tem que o D vai ser 13 meios, 6, 7 meios. Então, aqui vai ser 13 meios e 7 meios. E para finalizar, o F que eu chamei, a questão não falou, mas como o encontro das medianas é o baricentro, então eu chamei esse F. Então, o F vai ser o quê? 5 mais 2, 7 sobre 2. 6 mais 2, 8, dividido por 2, a gente tem 4. E pronto, o ponto G, a gente vai ter XG, que vai ser a soma de todos os valores médios, né, em relação a X. Então, a gente vai ter 13 meios somado com, deixa eu pegar um valor aqui, 7,5 mais 5. Isso tudo dividido por 3. Então, XG, que seria o valor de X em relação ao ponto G, vai ser 13 mais 7, 20, dividido por 2, 10. 10 mais 5, 15. E 15 dividido por 3, 5. YG vai ser o quê? Todos os valores de Y, certo? Então, a gente vai ter o quê? 7,5 mais 3,5 somado com 4, dividido por 3. Então, YG vai ser 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. 5 mais 4, 9. Então, vai ser 9 dividido por 3, que vai ser 3. Então, em relação a X, eu tenho 5. E em relação a Y, eu tenho 3. Então, só pode ser alternativa A dessa questão. Ok? Entendeu? Compreendeu? Tranquilo? Calmo? Show de bola. Então, partiu e vamos falar agora das questões mais cobradas. De álgebra 1 em relação ao edital foram 4 questões. Geometria plana, 5 questões. Trigonometria, 6. Álgebra 2, 3 questões. Estatística, 2 questões. Geometria espacial, 2 questões. Geometria analítica, 1 questão. Álgebra 3, 1 questão. Um total de 24 questões. Em relação às álgebras 1, 2 e 3, foram 8 questões. Em relação às geometrias, tanto espacial quanto analítica, e espacial, analítica e plana, né? Foram 8 questões. Estatística, 2 questões. E trigonometria, 6 questões. Assunto mais cobrado. Podemos colocar dessa forma. Primeiro, colocação álgebra. Segundo, geometrias, né, no plural. E terceiro, trigonometria. E por último, a gente vai ter aí estatísticas. Bem cara das estatísticas que a gente faz em relação aos 5 anos anteriores. Tá certo? Então espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de conhecer o meu curso voltado para EAR, tá certo? Um curso onde você tem suporte e tira dúvida via WhatsApp, escolhendo o plano ouro,
e todo o material, todas as videoaulas exclusivas que não tem no canal, materiais que não tem no canal em nenhum grupo, né, dentro da internet e nenhum aplicativo nosso, você tem disponível. Basta estar escolhendo o plano ouro e você terá todos esses benefícios, além de suporte via WhatsApp, diretamente comigo, o professor Thiago, tá certo? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Um grande abraço, tamo junto e não esquece de compartilhar esse vídeo. Valeu!